Boa tarde, o TV Jornal, primeira edição, começa agora com as principais notícias para Votuporanga e região. Você confere os destaques desta quinta-feira, dia 1º de abril de 2021, véspera de feriado. Então vamos aos principais fatos do dia. Prefeitura antecipa para hoje, a partir da 1h da tarde, a vacinação contra a Covid em idosos com idade acima de 68 anos. Mês de março fecha com 86 mortes de moradores de Votuporanga em decorrência da Covid. Segundo a Secretaria, 40 pacientes morreram à espera de transferência para leitos de tratamento. Vamos mostrar mais dicas sobre a forma correta de se prevenir da contaminação pelo coronavírus, com a lavagem correta das mãos e o uso do álcool em gel. Pagamento do auxílio emergencial tem início na próxima terça-feira. Os recursos serão depositados nas contas digitais que estão abertas pela Caixa para os beneficiários desde o ano passado. Vamos mostrar como tem sido a procura dos votuporanguenses por ovos de Páscoa nos supermercados. A expectativa é de que as vendas sejam abaixo do registrado em anos anteriores. E na quinta-feira destacamos as oportunidades do mercado de trabalho no quadro Teleemprego. Tem também as dicas do quadro Mais Verde e muito mais agora no TV Jornal. A Prefeitura de Votuporanga divulgou agora há pouco que antecipou para hoje, dia 1º, o início da vacinação contra a Covid-19 nos idosos com idade de 68 anos. A vacinação dessa faixa etária estava prevista para a próxima segunda-feira, mas a antecipação foi divulgada ontem pelo governo do estado, que anunciou o envio de mais doses do imunizante aos municípios. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde de Votuporanga de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, e também pelo sistema drive-thru na unidade de saúde da família Carmen Moretim, no bairro Chácara das Paineiras, e também no consultório municipal Martiniano Salgado, no bairro Propovo. Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, o cartão SUS e também comprovante de endereço. E no caso da segunda dose, para outras idades, as pessoas precisam apresentar o cartão que comprova o recebimento da primeira dose. E Votuporanga encerrou o mês de março como o recordista no número de óbitos de moradores em decorrência da contaminação pelo coronavírus. Segundo o balanço que foi divulgado pela Secretaria da Saúde, foram 86 óbitos nesse período. A Secretaria de Saúde de Votuporanga também confirmou ontem à imprensa que 40 pacientes morreram à espera de transferência para leitos de tratamento da doença no município no mês de março. De acordo com a pasta, os atendimentos na UPA exclusivos para a Covid começaram no dia 6 de março e foram mais de 130 internações nesse período. E do total, 40 pacientes não resistiram. E a Prefeitura informou que os pacientes receberam o suporte de oxigênio e respiradores, mas não havia vaga em hospitais de referência para que fosse realizada a transferência. O hospital de campanha, anunciado pelo governo municipal, deve ser aberto até o final da semana para receber pacientes com a doença. Serão 23 novos leitos. A unidade está sendo construída no estacionamento onde estava anteriormente o estacionamento da Santa Casa aqui de Votuporanga. E ainda falando sobre a Covid-19, vamos aos números que foram divulgados ontem pela Secretaria da Saúde e também pela Santa Casa. Na tela, começando pela vacinação, em Votuporanga foram aplicadas até o momento 19.039 doses da vacina contra a Covid. Pessoas que receberam a primeira dose, 14.198, e que receberam as duas doses, 4.841, segundo a Secretaria da Saúde, que também divulgou ontem os números das últimas 24 horas relacionados à doença. Foram 73 novos casos, segundo esse último boletim, e um óbito confirmado, o óbito de uma idosa de 69 anos com comorbidades.
e no momento 80 moradores de Votuporanga estão hospitalizados, sendo que 35 deles estão em UTI. A Santa Casa também divulgou o seu balanço diário ontem às 5h15 da tarde, confirmando que segue com lotação na UTI Covid. 28 leitos estão ocupados por pacientes que testaram positivo. Em ala também, um número muito grande de pacientes, 39, todos confirmados. O hospital registrou 3 altas ou transferências ontem, a morte de um paciente, 1.155 altas ou transferências no acumulado desde março do ano passado, e 4 pacientes permanecem no pronto-socorro, em uso de respiradores, aguardando vaga ou em UTI ou até transferência para outros hospitais. E nesse cenário de pandemia, temos reforçado aqui no TV O Jornal algumas dicas e orientações importantes que podem ajudar você e a sua família a se prevenir contra a Covid. Hoje o professor Ricardo Martins, que atua nos cursos da área da saúde aqui da Unifev, fala para a gente sobre a lavagem correta das mãos e o uso do álcool em gel, bem como sobre a contaminação pela doença em superfícies de contato. Vamos acompanhar. Nós temos que fazer algumas considerações sobre tipos de contágio do Covid-19. Nós sabemos que o Covid-19 é transmitido pelo ar, principalmente nas relações entre as pessoas e também em ambientes fechados, mal ventilados e que gerem aglomerações. É exatamente por isso que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de ambiente. Mas por que lavar as mãos e por que utilizar o álcool gel se o Covid-19 tem uma preferência de transmissão pelo ar? Nós temos que lembrar que os vírus podem também ficar em superfícies e o Covid-19 não muda a sua regra. Ele pode ficar em superfícies como papel, papelão, plástico e metal. E isso significa dizer que quando nós colocamos as nossas mãos nessas superfícies, nós podemos estar nos contaminando. E aí, quando tocamos os nossos olhos, a nossa boca, o nosso nariz e cumprimentamos as pessoas, nós, além de ter a possibilidade de a infecção, também a transmissão desse coronavírus para as pessoas próximas. Então, o nosso cuidado é lavar as mãos com água e sabão, água e sabonete, e também a utilização do álcool em gel, caso a gente não possa lavar as mãos com regularidade. Agora, é importante dizer, o vírus ele permanece nessas superfícies, principalmente em ambientes públicos, como é o caso de carrinhos de supermercado, balcões de comércio. Independente de qual tipo de comércio, os balcões podem estar com esse coronavírus ainda permanente. Mas também nos ônibus, em corrimões, maçanetas, é natural que nós tenhamos esse coronavírus ainda presente. Há um estudo importante que declarou que quando o ambiente está numa temperatura de 20 graus, com baixa luminosidade e bastante umidade do ar, esse coronavírus pode ficar até 28 dias com a sua virulência na sua superfície. Nessa superfície de contato que eu coloquei, papel, plástico ou metal. Agora, nos ambientes mais arejados, aqueles ambientes que apresentam uma luminosidade maior, principalmente da luz do sol, a tendência do coronavírus é ficar ainda ativo entre 1 até 4 horas. Em locais de muita luminosidade, ele pode ficar, com a irradiação solar, ele pode ficar apenas 15 minutos vivo. Então, por isso é importante nós tomarmos o cuidado. Por quê? Porque nós não sabemos aonde efetivamente nós estamos, onde nós colocamos as nossas mãos e efetivamente o período que esse vírus está ativo ainda e mantendo a sua virulência. Então é necessário, quando nós tocarmos superfícies, principalmente em situações de locais públicos, nós temos que lavar as nossas mãos ou utilizar o álcool gel. Outra coisa, quando chegamos da rua, fomos para casa, vamos tomar um banho de uma forma geral. Caso a gente não consiga tomar um banho por correria do dia a dia ou por outros compromissos, nós temos que pelo menos lavar as nossas mãos. E não é só a mão, nós recomendamos da mão até o cotovelo. Lavar o rosto também é importante para esse evitar do contágio e consequentemente da transmissão.
Pessoal, vamos fazer o nosso ambiente doméstico limpo, arejado e bastante iluminado. E quando nós estivermos em nosso ambiente público ou ambiente de trabalho, vamos tomar cuidado com essas superfícies. É necessário que tenhamos o álcool gel e tenhamos a lavagem de mãos como hábito para evitar a contaminação com relação ao Covid-19. Ok, dicas importantes do professor Ricardo Martins, que atua nos cursos da área da saúde aqui da Unifev, dicas importantes sobre prevenção à Covid-19. Mudando um pouquinho de assunto, famílias em situação de vulnerabilidade social começam a receber na próxima terça-feira, dia 6, a primeira das 4 parcelas do novo auxílio emergencial. O governo federal prevê conceder o benefício a cerca de 45 milhões e 600 mil pessoas este ano. Os recursos serão depositados nas contas digitais pela Caixa para beneficiários, aquelas mesmas contas usadas pelos beneficiários no ano passado. As informações, quem traz para a gente é a Stephanie Barbara, que fala sobre esse calendário do auxílio. Oi, Josiano, boa tarde para você, para todos que acompanham o TV O Jornal Primeira Edição. Conforme o calendário divulgado pelo governo federal, nesta terça-feira, começam a receber trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19 nascidas em janeiro e também integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. Beneficiários do Bolsa Família receberão o benefício de acordo com o calendário habitual do programa, que em abril começa a ser pago no dia 16. Além disso, o governo federal busca incentivar que as pessoas movimentem as contas digitais e deixem de ir presencialmente aos bancos, também às agências lotéricas. Conforme foi destacado no anúncio feito nesta quarta-feira, as 4 parcelas de, em média, R$ 250 serão pagas a uma pessoa por família, sendo que mulheres, chefes de família, receberão R$ 375, enquanto indivíduos que vivem sozinhos, a família unipessoal, esses indivíduos receberão R$ 150, conforme o governo federal. Só reforçando, então, o governo prevê conceder o benefício a cerca de 45,6 milhões de pessoas este ano. Reforçando, os recursos serão depositados nas contas digitais da Caixa. Josiano, eu volto com você. Tá certo, Stephanie, obrigado, uma excelente tarde. E atenção para essa informação, vestibular de medicina da Unifev para ingresso na instituição no segundo semestre de 2021 está com inscrições abertas. Reforçamos essa informação aqui no TV O Jornal e por conta da pandemia do coronavírus, o processo seletivo será pela nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aprovados irão compor a 10ª turma da graduação. Os candidatos devem fazer a inscrição pelo site unifev.edu.br/med 2021 até o dia 31 de maio. Pelo site também é possível acessar o edital completo. Outras informações também estão disponíveis no telefone, que é o WhatsApp, o 17 3405 9990. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Na sequência, vamos mostrar como está a movimentação em supermercados de Votuporanga clientes em busca de ovos de chocolate. Você também confere as dicas de decoração e paisagismo com Júlia Domênices e o quadro Mais Verde e ainda as vagas do teleemprego, previsão do tempo e muito mais. Voltamos já. Estamos de volta com o TV O Jornal Primeira Edição. Vamos saber agora como estão as temperaturas nesta quinta-feira em Votuporanga e na nossa região. O ar seco avança sobre parte do interior de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. E por isso muitas áreas destas regiões ficam com poucas nuvens, com sol forte e sem previsão de chuva. Vamos na tela acompanhar os termômetros da nossa região, começando por Valentim Gentil, que tem previsão hoje de mínima de 19 e máxima de 29 graus. Cosmorama, a mesma previsão do tempo, de 19 de mínima e 29 de máxima. E Votuporanga um pouquinho mais quente, a mínima de 18, mas a máxima de 31 graus. Neste momento, a temperatura é de 30 graus. Lembrando que as informações são do portal Clima Tempo. E a pandemia também afetou a Páscoa de muita gente. Vendas de alguns produtos estão menores esse ano,
como o caso dos ovos de chocolate. A indústria e comércio estão mais cautelosos, já que muitas pessoas ficaram desempregadas ou com a renda reduzida por conta da pandemia da Covid. Vamos saber como está o cenário aqui na nossa cidade. Danilo Arroio Martins fala com a gente de um supermercado. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que assistem o TV O Jornal. Hoje, já quinta-feira santa, a Páscoa está se aproximando e muitas pessoas já estão fazendo as suas compras de ovos de chocolate. Só que esse ano, é claro, não poderia ser diferente. A pandemia do novo coronavírus acabou atrapalhando um pouco o setor. Só para nós termos uma ideia, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esse ano as vendas devem ter uma retração aí de 2,2% em relação aos anos anteriores. E ainda segundo a Confederação, apesar dos preços estarem menores esse ano, os brasileiros vão comprar menos chocolate, como eu disse, por conta aí da pandemia do novo coronavírus. O cenário que a gente vê nos supermercados parece, né, que já está no fim o estoque, só que na realidade os supermercados compraram menos esse ano da indústria. Então o volume de ovos ofertados nos supermercados é bem menor em relação ao ano passado e ao ano retrasado também, por causa da pandemia, da crise econômica, principalmente, é claro, da pandemia, que fez com que muitas famílias aí, né, tivessem pessoas desempregadas, a renda caiu bastante. Então o que a gente vê agora nas parreiras dos supermercados é uma pequena quantidade de ovos, mas como eu disse, é por conta do investimento do setor ser menor esse ano. Eu vou conversar aqui com o André Marchetti, ele que é gerente de supermercado, gerente aqui dessa rede, e ele vai falar para a gente sobre isso que eu acabei de falar, que é justamente, André, essa questão, né, o investimento da rede, por exemplo, foi menor em relação ao ano passado por conta da pandemia. Obrigado pela sua participação no TV O Jornal. A gente, vindo no cenário, com todas essas restrições, tá? Tanto a indústria também já teve uma redução na compra, no investimento para esse ano, tá? Então, junto com os fornecedores, a gente decidiu, em torno de uns 5%, uma quantidade menor do que o ano passado. Os preços realmente estão menores, mas falta o dinheiro. Sim, o cliente está cada vez mais consciente também na hora de fazer as compras, né? E o ovo de Páscoa acaba sendo um produto mais supérfluo, né? E deixando em segundo plano. E o que a gente reparou também, né, em relação a anos anteriores, que o espaço era bem maior de ovos, né? E hoje tem esse espaço bem reduzido. Por conta do volume menor comprado, né, a gente procura adequar em espaços menores, né, até para facilitar o cliente na hora da escolha também. E apesar dessa falta de dinheiro, muitas pessoas querem manter a tradição, acabam comprando, e para isso até a gente está vendo que alguns tipos de ovos estão até em promoção. Sim, a gente já fez várias promoções, já desde quarta-feira a gente vem fazendo algumas rebaixas, né? Realmente para poder saldar todos os produtos que a gente tem, tá? Para a gente não ficar nada. É claro que acaba vendendo mesmo, tá? Principalmente os infantis, para criançada, tudo, mas acaba tendo um grande apelo. O Coelhinho da Páscoa esse ano então está mais devagar. Tá. Obrigado pela sua entrevista. Vou conversar agora com algumas pessoas, né? Oi, tudo bem? Já está escolhendo os seus ovos? Sim, tudo bem. Eu estou escolhendo os ovos para os netos. Uhum. E o que você está achando aí dos preços? Você acha que os preços caíram em relação ao ano passado? Estão parecidos, né? Não pode faltar. Mas está um pouquinho com dificuldade para comprar por causa dessa crise gerada pela pandemia? Sim, bem difícil, muito difícil. Esse ano, por exemplo, você pretende comprar quantos ovos? Uns 5 ovos. 5. Menos do que o ano passado ou não? Menos que o ano passado. A crise aí atrapalhou um pouquinho. Atrapalhou muito, não, né? Para todo mundo, eu acho. Principalmente para as crianças não pode faltar, não tem jeito, né? Exatamente, não pode faltar. E a gente faz de tudo, né? Tá certo. Obrigado. Bom, como a gente pode ver então, nesse ano, a oferta de ovos é menor por conta da pandemia, a própria indústria fabricou menos, o consumidor está mais cauteloso. E até a Páscoa, os supermercados esperam aí acabar com o estoque que ainda estão nas lojas. É com você aí no estúdio. Tá certo, Danilo, obrigado pelas informações, mas como disse, né, a cliente foi entrevistada, só dá um jeitinho, né? Não pode faltar, principalmente para a criançada que aguarda essa época, né? É momento de destacar as oportunidades do mercado de trabalho, quadro Teleemprego, aqui no TV O Jornal. Vamos às vagas da semana, já na tela, a Santa Casa de Votuporanga ainda com vagas abertas
para a contratação de enfermeiros, auxiliar e técnico de enfermagem, recepcionista, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e mensageiro. Interessados devem enviar o currículo para o e-mail trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br. Também na Santa Casa, com a contratação aberta para médico de UTI, unidade de terapia intensiva. Interessados, entrar em contato pelo 17 3405 9133 no ramal 2353 ou pelo e-mail rh.medico@santacasavotuporanga.com.br, aos cuidados da Vanessa Bortoloso. Também na tela, vaga para Votuporanga, vagas para pedreiros. Interessados, entrar em contato no número 17 99707 1814, 3 vagas oferecidas para pedreiro em Votuporanga. Também há vagas para comprador ou compradora, representante comercial, recepcionista, supervisor técnico. Interessados, entrar em contato no número 17 3422 5968, as vagas do quadro Teleemprego do mercado de trabalho para essa quinta-feira. E toda semana o TV Jornal traz para você dicas de plantio, decoração e paisagismo, né, para tornar qualquer cantinho aí na sua casa um recanto bastante agradável. Júlia Domenses traz a dica de hoje, é o quadro Mais Verde. Oi, gente, hoje é quinta-feira, dia de mais uma dica no quadro Mais Verde. E olha quem está do meu lado, gente. Eu estava com saudade, tenho certeza que vocês também. Maurício Simonato, para dar mais uma dica para vocês, diferenciada de uma técnica para orquídea, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje nós vamos ensinar uma bolsa que serve de suporte para a orquídea, tanto para você usar dependurada numa árvore, numa parede, ou até mesmo está na moda você encaixar naqueles pallets nas paredes. Então vamos lá, qual que é o material que as pessoas de casa precisam ter para fazer essa bolsa? Primeiro, que é o da bolsa, né? Nós precisamos de uma telinha plástica de galinheiro, a telinha para pintainho, que a malha dela é bem menor. Nós precisamos um molde, que eu uso aqui um cano velho de PVC, 2 polegadas aqui. Nós precisamos o substrato que vai ser colocado dentro dessa bolsa. No caso eu uso casca de pinos, eu uso musgo, aqui eu tenho musgo verde hidratado e uso isopor também. E eu tenho também aqui musgo branco, que é uma opção para colocar na parte interna. Tesoura. Eu tenho um fitilho plástico aqui e também uma agulha de costurar saco. Também eu tenho carvão, que eu uso para compor o substrato que eu vou colocar aqui dentro. Então, Maurício, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, Júlia, é marcar o tamanho da bolsa. E na largura dele eu uso a medida do cano. Eu tenho um retângulo. Então eu começo a costurar na parte superior, porque eu só vou deixar fechado, nesse caso aqui eu só vou deixar fechado a parte inferior para reter o material, o substrato que eu vou colocar aqui. E começo a costurar aqui, passando por entre os vãos da própria tela. Eu vou fazendo aqui apenas uma costura simples para que as pessoas depois tenham noção. Mas às vezes eu costuro reforço várias vezes alinhavando. Eu usei aqui o branco, no fitilho branco, para facilitar a visualização. Mas se você visualização pela câmera. Mas se você quiser disfarçar coisa e tal, pode usar um fitilho preto. Fecha aí para não cair. Porque aqui eu vou pôr o substrato. Isso aqui amarro, depois incluo essas pontas na parte interna. Eu normalmente costuro ela dobrada. Aí eu começo a preencher. O que vai primeiro? Eu gosto de colocar o musgo. Eu coloco o musgo verde. Se você quiser que ele não apareça tanto, eu coloco. E vou alternando. Com carvão e com a... Carvão, casca de pinos. E vai intercalando, aí põe um pouquinho de um depois... Se você quiser pode até... Eu prefiro fazer esse intercalar, mas você pode
Você pode fazer uma mistura prévia e colocar. Costumo cortar aqui, abro uma lateral aqui, encaixo a muda aqui dentro. Eu observo onde vai crescer, no meu caso ela vai crescer aqui, então eu acabo encaixando. Se perder material não tem problema, porque eu vou preencher com um material novo, que isso é o que vai ser útil para mim. Ela fica bem firme, né? Fica super firme. E você vai ter o enraizamento da própria planta aqui. E está pronto. Olha que lindo que fica. Aqui nós temos duas formas, não é, Maurício? Isso, essa daqui eu usei é um modo que eu tenho que eu uso para dependurar em árvore. Eu coloco um arame, faço um gancho, eu transpasso ou na parte de trás ou mesmo na parte interna. Se vocês notarem, essa aqui eu sobrepus a telinha. Eu coloquei e amarrei. Coloquei musgo verde. Quando você molha ele fica viçoso, fica bonito. E aqui vai esparramar a raiz toda. Aqui vai esparramar a raiz toda. Tá certo. Muito bom, muito bonito, gente. Vocês viram que fácil, que rapidinho que é. E bonito que fica para qualquer ambiente. Parabéns, Maurício, mais uma vez aqui acrescentando muito pra gente. Eu que agradeço. Isso aqui foi uma solicitação de pessoa. O pessoal que pediu essa dica, olha que bacana. Tá aí então, ó, a dica muito boa mesmo. Parabéns, gostei. Obrigada, viu, Maurício? Obrigado a você. Gente, tá aí a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. É isso aí, com o quadro Mais Verde encerramos a edição desta quinta-feira do TV O Jornal. TV O Jornal, primeira edição. Você acompanha mais notícias às 8h30 da noite, na segunda edição, mais informações atualizadas sobre a questão de pandemia e outras notícias de Votuporanga e região. E na sequência, fazer um convite, na sequência do Jornal à noite, às 8h45, tem programa Meio de Campo, nosso bate-papo, a nossa mesa redonda para falar bastante sobre futebol, também aqui na TV Unifev. Tenham todos uma excelente tarde, excelente restante de quinta-feira. Tchau, tchau.